As entidades antigas sumiram, não existe bem e mal e a macumba não mais funciona. Essas são 3 mentiras que ainda perpetuam o nosso meio de macumba e eu estou aqui para debruçar um pouquinho mais sobre esse assunto com você. Então bora pro vídeo? Olá, eu sou Gesley Alves, mestre de Umbanda e Quimbanda e estamos aqui para poder conversar um pouquinho mais sobre algumas mentiras que ainda perpetuam no meio da macumba. E a primeira delas é: as entidades antigas sumiram. Eu ouço muito isso, principalmente nos posts de algumas pessoas que elas tentam replicar alguns conhecimentos antigos, mas fazem isso de uma forma muito chula, muito fraca, e acaba com que afasta as pessoas das informações reais do que aproxima de fato. Existe um meio no meio sacerdotal, principalmente de internet, que é a falsa intelectualidade. É o falso pertencimento do saber. A pessoa não tem ancestralidade, a pessoa não tem tradição, a pessoa não tem anos de vivência, mas mesmo assim ela se sente no direito de entrar em um chat GPT da vida, jogar qualquer coisa, formar um texto e criar um post explicando alguma coisa que não existe ou não é daquela forma, ou simplesmente é fruto da imaginação dela, só que a ferramenta da inteligência artificial faz com que aquilo fique bonito e pareça que é verdade. O grande mal do nosso século agora é discernir o que é verdadeiro e o que é falso, né? E graças à própria inteligência artificial, porque antes do ChatGPT, você encontrar um post sobre alguma coisa de macumba, de axé, de povo preto, era muito difícil. Agora tá pipocando igual sei lá o quê. Fazer o quê, né? Mas essa ideia de que as entidades antigas sumiram já é antiga também. Até na época do Calundum eu tenho certeza que o pessoal falava: nossa, tem muito tempo que aquelas entidades não vêm, né? Por quê? Porque o Calundum também é remanescente do culto da santidade. E na santidade também havia manifestações de alguns espíritos. Não era o foco do culto, mas tinha ali algumas manifestações. Então entidades como Toco Preto, Arranca-Toco, Pinga-Fogo, Pombogira-Cobra, Cacurucaia. Eu sei que no norte e no nordeste Cacurucaia é bem comum, mas aqui no sul e no sudeste não é. Cacurucaia, Colondina também, norte e nordeste é famoso, aqui tem muito pouco, e muitas outras. Existe sim uma gama de entidades gigantescas que sumiram, sejam elas caboclos, pretos velhos, marinheiros e tudo mais. Tá sumindo. Mas na verdade sempre sumiu, sabe por quê? Porque o povo não pesquisa. Nós temos 2 motivos aqui. Primeiro, que a manifestação da entidade, quando ela é legítima, é porque ela vem pela ancestralidade. Se nós estamos tendo cada vez menos pessoas pretas e indígenas nos terreiros, essa tradição, essa ancestralidade, então, tende a morrer. Por que eu afirmo isso? Porque no final do século XX, nós tivemos muitos orientais vindo para as grandes metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso fez com que eles participassem das macumbas de época. Então, ao introduzir pessoas orientais, ancestralidade oriental na macumba de época, começou a surgir entidades orientais, como ninjas, samurais, a própria linha do Oriente, grandes mestres dos saberes. Essas entidades simplesmente sumiram. Por quê? Porque os orientais foram expulsos da macumba graças à Federação Espírita, que jogou sobre eles o racismo, a xenofobia de época também, porque eles estavam ali fugindo da Segunda Guerra Mundial. Então teve todo um problema geopolítico, de guerra, e eles acabaram saindo da Umbanda para poder ficar em suas próprias colônias, né? À toa que forma ali o bairro da Liberdade para poder ancorar os chineses, os japoneses, por causa daquela época. Mas o fenômeno que eu quero trazer para vocês aqui é, primeiro, a entrada de povos orientais fez surgir uma nova linha, a linha do Oriente. A saída dos povos orientais apagou a linha dos Orientes, entende? Então, quando eu deixo de pertencer ao culto como pessoa preta e indígena,
Então, a ancestralidade preta e indígena para de se manifestar. Hoje nós vemos que os terreiros é cheio de pessoas brancas. E nós amamos as pessoas brancas dos nossos terreiros. O problema é que só tem pessoas brancas agora. As pessoas pretas não estão mais se identificando com a macumba. Então qual é a ancestralidade que está baixando ali? Essa é a primeira questão. Então talvez essas entidades antigas não estão vindo porque os seus iguais não estão no terreiro, estão em outro lugar. O segundo ponto é a informação. Você pode fazer uma evocação de uma outra consciência sem a ancestralidade. Aí você está fazendo uma evocação, um chamado de um amigo, de um aliado. E aí ele pode ter ou não o mesmo sangue que você, a mesma etnia, a mesma cultura. Desde que você e ele tenham a mesma afinidade, tenham a mesma amizade. Aí você consegue chamar essa consciência. Mas isso só é possível se você conhece. As pessoas hoje em dia não vão atrás das entidades antigas. Elas não sabem quem são. Só passam a saber quando surge uma na internet. Porque hoje a grande... Eu vou usar esse termo, mas não é o termo correto. O grande bestiário de entidades é o TikTok. Se não tem vídeo viral no TikTok, aquela entidade não existe. Então a Kakurukaia, por exemplo, ela só veio à tona atualmente porque viralizou no TikTok. Aí agora todo mundo é Kakurukaia. Todo mundo passou a ter pombogira do Maceió depois que o pai Rafael revelou que ele tinha pombogira do Maceió. Apareceu um rapaz aí incorporando o seu 7 da lira, agora todo mundo tem seu 7 da lira. Então assim, basta hypar. Aí existe, mas as entidades raras, que não deveriam ser raras, né? Deveriam ser orgânicas, na verdade, naturais, não estão porque as próprias pessoas não vão atrás delas e os sacerdotes não vão atrás. E aí, mesmo quando vão atrás, mesmo quando há essas manifestações, o sacerdote reprime. Reprime por falta de informação, porque ele não sabe lidar, por exemplo, com o ferrabras, mas ele sabe lidar com o seu tranca-rua. Então é melhor induzir aquele médium e fazer com que ele incorpore o tranca-rua, porque o assentamento é mais fácil, os alimentos, a forma de tratar é mais fácil do que o ferrabras. Existe 1000 pontos sobre tranca-ruas, mas não tem 1000 pontos sobre ferrabras. Então fica muito mais fácil para o sacerdote induzir Marabô, Maria Padilha, Zé Pilintra e Maria Mulambo, que não somente está na moda, mas também é mais fácil de fazer, é mais fácil de cultuar. Então não, as entidades antigas elas não estão mortas, elas não estão perdidas. O que está faltando é interesse dos vivos de encontrá-las. É muito mais por causa de preguiça mesmo. A outra mentira é não existe bem e mal. Isso vem muito da fala de pessoas da Quimbanda, né? As pessoas da Umbanda, elas são mais cristianizadas, mais catequizadas. E o catecismo, o cristianismo, ele sempre vai apontar para o maniqueísmo, que é a existência do bem e do mal, da luz e das trevas, do Deus e do diabo. Você pode dar o nome que você quiser, mas sempre haverá a luta entre o bem e o mal. A Umbanda moderna, ela é cristianizada, então ela vai ter esse pensamento como viés, salvo as umbandas tradicionais de raiz Congo, que pouco bebe da fonte cristã, mas a maioria bebe. A ideia do não existir o bem e o mal vem da escola, da ideia da Quimbanda moderna, que diz ser amoral, diz ser anticristianismo, ser anticósmico, ser anti-tudo, e acaba também sendo anti-maniqueísmo, acreditando que não existe o bem e o mal. Na cosmovisão Banto, Bakongo, a qual a Umbanda e a Quimbanda toma forma, é a raiz desse culto, não somente existe o bem e o mal, só que eles não são lidos como bem e mal, da forma maniqueísta, mas eles são entendidos como movimento fluídico da própria energia. Existem pontos extremos entre um e outro e pontos fluídicos. Ou seja, um ato ele pode ser bastante benevolente,
para uma pessoa ou para uma comunidade. Mas esse mesmo ato, ele pode ser malevolente para uma outra pessoa, para uma outra comunidade. Por exemplo, eu sou um grande general da minha tribo, mas eu estou guerreando com a sua. O ato de eu preparar os meus guerreiros com as melhores lanças e escudos para matar os seus guerreiros é um ato benevolente para mim. Só que para você é malevolente. Então, só depende do ponto de vista de qual lado que você está. Se aquele ato ele é benevolente ou malevolente. Então, não existe uma coisa que é bem. Ah, isso aqui é bom para todos. Todo mundo vai se beneficiar disso. Não existe. A não ser a própria criação, a natureza, um zambi. Tudo que um zambi cria é para todos. E aí você tem que aprender a usufruir daquilo. Como o sol. O sol brilha para todos, assim como a lua refrigera tudo para ser renovado. Ela não está vendo o que vai ou o que não vai receber. Tudo recebe. Só depende da forma com que você vai receber. E é claro, existe o ponto do meio. O caminho do meio, que é a ponte entre o fluxo. Não é nem benevolente e nem malevolente. É neutro. É neutro. O hinduísmo fala muito sobre o ponto neutro, o Shin neutro, o ponto, a percepção neutra, que é quando você não consegue tomar uma ação, porque você não sabe qual vai ser o resultado dela, ou você toma uma ação baseada na reação. Então tudo que vai tem que voltar. Tudo que vai tem que voltar. Então essa volta, ela passa pelo ponto neutro. Ela passa pelo caminho do meio. E o resultado dessa volta depende do que você foi fazer. Então não espere que você vai fazer algo malevolente para uma pessoa e essa volta não seja o equivalente. Então ela vai ser equivalente à sua ação, não à moral que ela fez. Então, se você fez algo grandioso, a resposta é grandiosa. Se você fez um ato mínimo, a resposta é mínima. Não estou falando que vai ser bom ou ruim para você. Eu estou falando que vai vir uma resposta equivalente, que é o que nós chamamos de justiça. Justiça. Então o ponto do meio é o ponto da justiça. Você recebe o equivalente que você doou. E aí se vai ser bom ou ruim, benevolente, malevolente, depende do que você fez. Então não existe uma régua moral que vai determinar o que é bem, o que é mal. Isso aí é o que os quimbandeiros tentam falar que é a amoralidade da quimbanda. Não existe amoralidade, porque você falar que algo, que uma tradição é amoral, você está dizendo que é equivalente você matar uma galinha e você matar uma criança, sabe? Porque é amoral. Não existe uma moral que diz para mim que são coisas diferentes. Você falar que assaltar uma pessoa e estuprar é equivalente. Ajudar e desajudar é equivalente. Porque a amoralidade fala que não existe uma leitura de um bem e um mal. O seu ato está solto. Você pode fazer o que você quiser. Que não existe uma condução. Mas não é isso. Isso é amoralidade. Isso não deveria existir no discurso de Quimbanda. Mas existe a leitura não maniqueísta, que sim é essa leitura de fluxo. Por isso que eu sempre repito lá no curso de Quimbanda Bakongo que o lugar do macumbeiro é no meio da encruzilhada. O meio da encruzilhada é esse ponto zero, esse ponto neutro. É onde você que determina a dosagem, você que é a justiça. É você que determina se você vai ajudar ou não, porque você está no ponto do meio. É você que decide se você vai para a esquerda ou para a direita. Mas independente do lugar que você vá, você sempre vai voltar para o ponto do meio. Eu sei que isso é meio que difícil de algumas pessoas entender, porque o maniqueísmo está tão introduzido na nossa cabeça que é difícil pensar alguma coisa além do bem e do mal. Mas aí eu sugiro que vocês leiam mais literaturas africanas que fogem do colonialismo cristão e aí vocês vão passar a entender melhor. Eu quero que você desce aqui e coloque aqui nos comentários se você tem essa mesma mentalidade que eu estou trazendo aqui
e eu quero que você exponha outras mentiras para que eu possa fazer outros vídeos expondo e explicando essas mentiras que existem na macumba. E vamos para a última mentira, que é justamente a macumba não mais funciona. Gente, essa ideia de que a macumba ela é obrigada a funcionar vem justamente da ideia de que você controla tudo. Você não controla porcaria nenhuma. Você não controla o espiritual, o metafísico, o sobrenatural. Você não controla nem o natural. Pensa bem, você coloca o arroz no fogo, que é algo natural, você faz todo dia, mas basta um segundo de distração e seu arroz queima. Você teve controle sobre aquilo? Não. Você, por algum motivo, naquele dia você queimou o seu arroz. Então naquele dia você falhou. É natural. É natural fazer o arroz, é natural manipular o fogo, é natural você errar. Aí você vai para o sobrenatural, que você não tem controle de nada e você quer acertar sempre. Toda vez que você acender a sua vela, vai acertar. Toda vez que você combinar a argila, a folha, o sangue, a reza, a fumaça, pô, vai acontecer a mandinga? Ô, acorda, querido. Não é assim que funciona, não. Da mesma forma que vai ter dia que você vai azedar a comida, que você vai queimar o seu arroz, que o seu feijão vai secar no fogo, a sua macumba também não vai funcionar. E tá tudo bem. Macumba é laboratório científico. O problema é que nós pegamos a macumba e nós colocamos dentro de Hogwarts, do Harry Potter, aonde você balançou a varinha e obrigatoriamente a macumba tem que funcionar. O feitiço tem que funcionar. Aquele feitiço lá, Avada Kedavra. Se atingiu, tem que morrer. É sem defesa. Meu amigo, isso não existe. Não existe. Nós temos grandes feiticeiros aqui no Brasil. Feiticeiros antigos, como a própria Menininha do Cantuá, que foi uma feiticeira terrível. O próprio Barão, o Bita do Barão, outro feiticeiro terrível. O próprio Tatá Tancredo, feiticeiro terrível também. Todos têm histórico também de fracasso. Todos têm histórico de fracasso. Eles têm histórico de sucesso em suas macumbas? Claro que sim. Caso contrário, eu nem citaria eles aqui. Mas tiveram também momentos de fracasso. Às vezes é aquele dia que você não está bem, você já veio de vários rituais que você está sem energia, e aí você é meio que obrigado a cuidar da pessoa, você é obrigado a ali fazer o negócio. Quem nunca passou por isso? Coloca aqui nos comentários. Você nem queria levantar da cama, aí a pessoa manda mensagem, ai, pai Gesley, sei lá o que, me ajuda. Eu falei, ai, tá bom, eu vou lá fazer o negócio pra você. Aí você vai arrastando o chinelo. Você acha que você vai ter energia para colocar ali? Naquele dia minha macumba vai falhar. Eu fiz por obrigação. Obrigação. E macumba não funciona por obrigação. Macumba funciona por emoção, por sentimento, por empatia, por querer. É isso que gera energia. Um gunzo, validação social. Eu só estou colocando o meu gunzo porque eu tenho amizade por você, interesse que as coisas dêem certo por você. E mesmo assim, é algo que eu não tenho controle. É sobrenatural. Eu lanço a energia. Ela pode desviar, ela pode ser alterada, ela pode ser roubada no meio do caminho por uma outra força. Nós não temos o controle. O macumbeiro, ele consegue manipular os elementos conforme ele faz as suas tentativas de alterar o seu destino segundo a manipulação do sobrenatural. Só que isso não é garantia de nada. Da mesma forma que uma pessoa com câncer que começa a fazer o tratamento de quimioterapia, mesmo tendo várias pessoas já curadas pela quimioterapia, existe também aquelas que não foram curadas, que morreram sem a cura e muitas vezes sofrendo o dobro por causa da reação química em seus corpos. Nós não podemos partir do pressuposto que automaticamente, ao fazer uma macumba, ela vai funcionar. Fazer a macumba é a tentativa de ajudar, é o lançar a corda no buraco escuro.
Se a pessoa que está lá vai subir por ela, é outras questões. Se ela não vai romper no meio do caminho, é outra questão. E se aquele buraco, de fato, for mais fundo do que o tamanho da minha corda? E aí? São vários fatores que têm que ser analisados. Por isso que nós, para fechar todas as lacunas de possibilidade de erro, nós usamos os oráculos para nos orientar. Porque as nossas entidades estão vendo coisas que nós não estamos vendo. Então ela que vai nos conduzir, faça isso, mexa aqui, nesse horário, com essa intenção, chama por essa força. Então ela já vai me dando o direcionamento para que eu erre o mínimo. E mesmo assim, não é certeza de nada, porque nós entramos no campo do convencimento. Eu tenho que convencer agora a entidade, a deidade, o encantado a fazer aquilo que eu quero. Trazer o resultado que eu quero. Eu consegui achar o caminho, encontrei a casa, bati na porta certa, fui atendido, agora eu tenho que convencer o morador a fazer aquilo que eu quero. Olha que complexo. Então esquece essa ideia de que acendi a velinha, aconteceu amanhã o babado. Nem sempre é assim. 1% das situações podem ser resolvidas de forma rápida, mas não é porque a macumba é instantânea. É outros fatores. Então, o quimbanda, o embanda, o macumbeiro, ele tem que aprender a observar. E de acordo com a sua observação, ele vai entendendo, olha, eu sou bom em abrir caminhos, mas em caso de amor, eu não sou bom. Então eu vou me dedicar à energia de abertura de caminho. E assim, ele vai entendendo as suas virtudes e vai encaminhando melhor as suas energias. Então, a macumba parou de funcionar? Não. As pessoas simplesmente começaram a fantasiar demais, criaram uma expectativa tão grande que mesmo que ela funcione, eles não estão sabendo quando ou como elas funcionam. E essas foram as 3 mentiras da vez. Espero ter ajudado a elucidar um pouco mais a sua cabeça. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui na descrição desse vídeo tem os links dos meus sites. Tem o meu site pessoal, onde você compra os meus livros, e também tem o Instituto Gesley Alves, que você pode não somente ler as minhas apostilas e aprender a fazer macumba de forma tradicional e séria, mas também participar dos meus cursos, que olha, são incríveis, modéstia à parte. Tô deixando aqui do lado alguns vídeos para você continuar maratonando no nosso canal. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.